A realidade tal qual nós conhecemos de provocação, do bullying, da tentativa de tirar o outro do sério, é uma condição que pede a maior cautela e discernimento para lidar com ela. Haja visto que, quando se tem uma realidade onde alguém está provocando o outro, isso per si já tem que acender um sinal para que eu tenha cautela com a forma como eu lido com aquela realidade. Um adolescente tinha vindo falar comigo que ele estava chateado porque os colegas estavam fazendo brincadeira com ele indevida, ele estava se sentindo prejudicado e estava, inclusive, fazendo revide em relação a eles. E com isso tinha criado um clima de vou te esperar na porta da escola, lá de fora vai resolver. E lá nós vamos dar cabo nisso. E isso é uma situação que não tem um ponto de fundo. É um pocinho que você vai cavando e aquilo continua abrindo. Eu é que tenho que pegar e colocar um termo na situação. Daí que eu estou numa situação em que alguém está brincando comigo de uma forma indevida, está falando algo que eu recebo como algo que me ironiza, que me satiriza, que me critica de forma ofensiva, que fere minha dignidade. Se eu tiro a conexão com aquela situação, aquilo vai perdendo alcance sobre mim. Porque o outro pode até continuar fazendo e agindo desse jaez, mas aquilo vai deixando de ter força, de se ligar a mim. Na medida que eu vou me defesando da situação e não permito que ela encontre e plugue na minha tomada. Tinha uma criança que, de uns 10 anos, que estava sofrendo bullying na escola e, insatisfeito com aquela situação, ele chegava em casa depois da escola, abria o computador e via uma chuva de bullying sobre ele, e onde ele era colocado numa situação de ridículo, de indignidade, e deliberou se matar. Daí ele deixou uma carta e tramou, arquitetou dar cabo na própria vida por insatisfação diante daquela situação que ele estava vivendo. E consumou o ato. O pai, que desconhecia a realidade que ele vivia com os coleguinhas, foi até a escola para buscar saber a realidade que ele vivia lá
E os coleguinhas falaram para ele que o filho dele era ótimo, maravilhoso, que a convivência era excelente, era sine qua non. Quando esse pai chega em casa e abre o notebook do filho, vê o derrame de impropério que ele recebia desses mesmos coleguinhas que deram outra versão presencial para ele e bate de frente com a situação que o filho vivia. E nesse confronto com a realidade que ele desconhecia, ele espanta e percebe que estava alheio a uma situação desse jaez que o filho estava experimentando, sem lidar da forma correta com a situação, e delibera iniciar uma campanha de combate ao bullying, ao suicídio, nas escolas. Começa a ir de escola em escola, fazendo palestra, alertando para essa realidade, para o risco dessa situação que pode estar tampada para a percepção do responsável, que pode estar coberta, acobertada para quem está do lado. E isso aclara, voa uma realidade que acontece, que é real e que precisa orientar quem vive isso a se manter numa condição de estar bem, de continuar o seu a fazer, que fazer, e perceber que o modo que leva ao outro fazer isso vai enfraquecendo, vai cedendo, de tal monta que chega um pentelésimo que aquilo já perdeu força, perdeu alcance, e inclusive o poder de efeito que tinha de me desequilibrar. E essa é uma questão realmente delicada, porque se eu me considero de vidro, intocável, que ao movimento leve que for, já quebro, já me ressinto, já me sinto aquém do que eu deveria estar, já entendo que não posso ser contrariada, ludibriada, humilhada, colocada de lado. Essa percepção me fragiliza, visto que eu vivo aqui um teste após o outro, numa montanha em que eu preciso me fortalecer. Numa realidade em que eu sou testada, eu vivo expiação, eu vivo uma luta que vem do meu pregresso, eu preciso me munir de recurso para vencer essa vulnerabilidade emocional, essa sensibilidade perigosa e desnecessária
que faz com que eu quebre a um insignificante movimento externo. Daí, esse passo é somente meu. Eu tenho que ir ao encalço dele. E é isso que vai me fazendo ganhar sabedoria para lidar com a situação.